A reta oblíqua passante de um plano oblíquo contém um ponto no eixo X, ponto esse que é o ponto de intersecção dos traços do plano, e um outro ponto do plano. Esse outro ponto, para pertencer ao plano, terá de pertencer a uma reta do plano. No exemplo, optou-se por uma reta horizontal. Essa reta horizontal, por não pertencer à mesma família da reta oblíqua passante, é concorrente com esta reta no ponto A. Sabe-se então que a reta A, oblíqua passante, pertence ao plano porque contém dois pontos do plano. O ponto no eixo X, onde os traços se interceptam, e o ponto A, que pertence a uma reta do plano. A reta oblíqua passante do bêton 3, que pertence ao plano, não é mais do que a reta de interseção destes dois planos, o bêton 3 e o plano oblíquo. Esta reta vai pertencer, portanto, em simultâneo aos dois planos. Sendo uma reta do bêton 3, obrigatoriamente todos os seus pontos terão de pertencer ao bêton 3. Sabe-se ainda que todos os pontos do eixo X pertencem em simultâneo ao φ0, ao ν0, ao bêton 3 e ao beta 24. Significa então que o ponto eixo X do plano, que é o ponto de interseção dos traços, é um ponto que pertence ao plano e pertence também ao bêton 3. Ao determinarmos uma reta qualquer do plano, no exemplo é a reta B, que é uma reta horizontal, e se determinarmos o ponto notável Q dessa reta, esse ponto Q pertence ao plano e pertence também ao bêton 3. Significa então que se unirmos esse ponto Q ao ponto do eixo X, ou seja, se unirmos estes dois pontos que pertencem ao plano e em simultâneo ao bêton 3, fica definida a reta Q, que é a reta de interseção do plano com o bêton 3. O mesmo raciocínio se aplica à reta oblíqua passante do beta 24, ou seja, é a reta oblíqua passante do plano θ, plano oblíquo, que pertence também ao beta 24. É, portanto, a reta de interseção do plano oblíquo com o beta 24. O ponto no eixo X é um ponto do beta 24. O ponto I é o ponto notável da reta B, reta do plano, e que pertence ao beta 24. Unindo estes dois pontos, o ponto X e o ponto I, fica definida uma reta oblíqua passante que pertence ao beta 24 e em simultâneo pertence também ao plano oblíquo. É pedida a reta oblíqua passante P do plano θ, plano oblíquo. É dado ainda o traço horizontal desta reta, ou seja, este ponto traço horizontal não é mais do que o ponto no eixo X. Por saber que uma reta oblíqua passante, os seus traços são todos coincidentes e encontram-se no eixo X. Este traço horizontal, ponto no eixo X, vai ser o ponto de interseção dos traços do plano. Parte da reta P é definida ao ser dada a sua projeção horizontal. Para resolver este exercício, utilizou-se uma reta horizontal auxiliar e que pertence ao plano. Essa reta horizontal vai ser concorrente com a reta P, é portanto possível determinar o ponto P, ponto de concorrência destas duas retas. Ao determinar o ponto P, fica-se a conhecer mais um ponto da reta P, logo é possível traçar a sua projeção frontal, ficando assim completamente definida a reta P oblíqua passante. É pedida a reta Q, que pertence ao plano oblíquo e que pertence também ao bêton 3. Sendo uma reta do plano oblíquo e do bêton 3, sabe-se que esta reta terá de ser oblíqua passante. O ponto onde a reta interseta o eixo X será o ponto O de coordenadas nulas. É também o ponto onde os traços do plano se intersetam. Para resolver o exercício, será necessário traçar uma reta que pertence ao plano,
reta A horizontal e determinar o seu ponto notável Q. Conhecendo os dois pontos que pertencem ao plano e que pertencem também ao bêton 3, é possível traçar então as projeções da reta Q. Ao ser pedida a reta I que pertence ao plano oblíquo θ e ao beta 24, significa então que esta reta I é oblíqua passante. Sendo dado o traço frontal desta reta, que tem abscissa nula, sabe-se assim o ponto onde a reta interseta o eixo. Em simultâneo, também é-nos dado o ponto onde os traços do plano intersetam o eixo. O plano fica assim definido por duas retas, o traço frontal Fθ e a reta frontal F. Ao determinarmos o ponto I, ponto notável da reta F, fica-se a conhecer dois pontos do plano e do beta 24, ou seja, o ponto I e o traço frontal da reta I. Para definir a reta I, basta unir estes dois pontos. Não esquecendo que estes dois pontos pertencem ambos ao plano θ e pertencem em simultâneo ao beta 24. Note-se que para resolver este exercício não foi necessário determinar o traço horizontal do plano. O plano oblíquo θ está definido por duas retas. Ambas são retas oblíquas passante. Uma é uma reta do bêton 3 e do plano, e outra é uma reta do beta 24 e do plano. Estas duas retas intersetam-se no ponto X, que é comum aos traços do plano. A reta B, por pertencer ao bêton 3, as suas projeções serão simétricas relativamente ao X. A reta I, por pertencer ao beta 24, as suas projeções serão coincidentes. Para determinar o ponto P que pertence ao plano, basta que este ponto esteja contido numa reta do plano. Sabendo que o ponto P tem 4 cm de cota, se traçarmos uma reta horizontal com 4 cm de cota, essa reta, relativamente às retas B e I, terá de ser obrigatoriamente concorrente com ambas. Conhecendo a abscissa do ponto P, pode ser traçada a linha de chamada deste ponto e a sua projeção frontal. A reta H horizontal interseta a reta B no seu ponto notável Q e interseta a reta I no seu ponto notável I. Ficam assim definidos dois pontos da reta H, de forma que é possível traçar a sua projeção horizontal. A projeção horizontal da reta H ao intersetar a linha de chamada do ponto P, define a projeção horizontal do ponto P que pertence ao plano, uma vez que pertence a uma reta do plano. O plano está definido por uma reta e um ponto. A reta A, oblíqua passante, e pelo ponto A. Para resolver o exercício, terá de se optar por fazer passar pelo ponto A uma reta concorrente à reta A ou uma reta paralela à reta A. Optou-se por traçar uma reta à linha paralela à reta A. Sendo-nos pedido uma reta B do plano e do beta 24, sabemos que essa reta terá de conter o ponto X onde as projeções da reta A se intersetam, que é um ponto que é do plano e do beta 24, e terá de conter ainda mais um ponto do plano e do beta 24. Ao determinar o ponto notável I da reta A', que pertence ao plano, fica então possível traçar esta reta B, que contém este ponto notável I e o ponto do eixo X, onde as projeções da reta A se intersetam. São dois pontos que definem a reta B, que pertencem ao plano e, em simultâneo, pertencem ao beta 24.